Então, pessoal, eu ia fazer a minha caixinha para guardar o meu transformadorzinho para a estrutura da fonte. Eu ia fazer de madeira, mas depois, olhando algumas bugigangas aqui, eu achei essa caixinha metálica. Essa era uma caixinha metálica de um equipamento. Dentro dela tinha uma plaquinha eletrônica, ela era um conversor, na verdade. E eu acabei gostando, principalmente porque essa caixinha já tem alguns cortes nela, tem uns frisos aqui que vai ajudar na ventilação e que eu vou conseguir aproveitar. O que eu vou aproveitar os cortes da caixa para fazer? Para instalar esse porta-fusível. Aqui tem um fusível. Essa fonte ela vai ter uma proteção contra curto-circuito e sobrecarga, certo? E vou instalar o botão liga-desliga. Ia instalar também um botão para mudar a tensão de 220 para 110, caso eu fosse para algum lugar tivesse essa tensão 110. Mas eu desisti porque a caixinha vai ficando muito pequena para caber todos os componentes, certo? Então a minha estrutura vai ser montada toda aqui nessa caixinha, vocês vão ver como vai ficar. No final eu posso dar uma pintura, posso fazer uma decoração nela, ela vai ficar bem bacana mesmo. Para confeccionar essa fonte, então nós vamos usar um plug com cabo de força, um plug de tomada macho. Nós vamos usar um fusível, né? Essa é a caixinha onde o fusível fica. Se você notar direitinho aqui, você vai ver que eles têm uns pinos de ligação para você fazer a ligação dos fios. Nós vamos usar uma chavinha liga-desliga. Tem gente que chama isso aqui chavinha tico-teco. Você compra isso na eletrônica, ou se você quer economizar, eu sugiro você economizar, você tira isso aqui de aparelhos, né, daquela chavinha controlador de ventilador, você tira, você pode arrancar isso aqui de aparelhos para economizar. E o transformador, certo? O transformador normalmente ele vai aparecer assim, nem sempre nessas mesmas cores de fio, depende do fabricante, mas 3 fios de um lado, 3 fios do outro, certo? Pode acontecer também que o transformador ele pode ter 2 fios de um lado e 2 fios de outro, varia de como você vai pedir o transformador. Um cabo de força, que no meu caso aqui da confecção dessa fonte eu usei o mesmo cabo de força já da fonte, certo? Tanto o cabo de força que entra para a pedaleira, como o cabo de força da questão do plug macho da tomada, certo? E o final de tudo, o meu aparelho que vai receber essa energia. Lembrando mais uma vez, como o meu aparelho aqui, ele vai receber aqui na entrada 9 volts alternados, certo? Vai ter que sair nessa ponta desse pino 9 volts alternado. Então como que é o esquema de ligação? Primeiro, o plug da tomada aqui, você pode observar, ele vai entrar, os 3 buraquinhos. O buraquinho do meio é o terra, então o que vai acontecer? O terra vai passar pelo plug do meio, vai ter um fio aqui na espera, certo? O da direita, normalmente, é o fase, certo? Se o eletricista fez sua tomada correta, é o fase. E o da esquerda é o neutro. Então, para você entender, primeiro, o fio do meio, ou o pino do meio aqui, ó, o pino do meio, é o terra, normalmente representado pela cor verde. Se o seu cabo de força não tiver as cores, não tiver as cores padrões que eu vou mostrar aqui, tudo bem. Você só tem que se ligar na ligação. O fio do meio, que sai no pino do meio aqui do plug, que entra no meio da tomada, o que vai acontecer? Você vai trazer ele para dentro da sua caixinha lá e plugar direto na carcaça do transformador, ou se a carcaça que está guardando o transformador for metálica, na carcaça metálica. O terra sempre vai na carcaça metálica, certo? Direto. Resolvido a primeira situação. O neutro, que normalmente a gente representa o azul, mas se seu cabo de força não tiver nessas cores, não tem problema, você escolhe, mas ele é o plug da esquerda, certo? O que acontece? O neutro você vai pegar ele e diretamente você vai levar no transformador, no fio, uma das laterais do fio das laterais do transformador, na entrada. Depois eu vou te explicar essa ligação aqui no transformador. O neutro vai direto no transformador. Agora o fio fase que eu estou representando pela cor preta, certo? O que vai acontecer? Primeiro, ele sai do plug, entra na chave fusível aqui, ou na caixinha do fusível, no primeiro pino. Pode entrar nesse pino ou nesse, tanto faz. Ele entra, se ele entra ele tem que sair, então ele sai do outro pino, certo? E entra na chave tic-tac, ou a chave liga-desliga, em um pino,
normalmente a gente põe no pino do meio, certo? Entrou, tem que sair a fase. Fase, sai do pino do pino da ponta, certo? E vai no transformador. É essa a ligação. Então, quando eu apertar essa chave tic-tac aqui para ligar, a energia que já está aqui, ela vai ligar o transformador. Na saída do transformador, nós só vamos usar 2 fios também. Só que agora é o fio do meio, a gente coloca no plug, certo? No plug aqui que vai para a pedaleira, ou depende do que você vai estar alimentando aí, no meu caso é a pedaleira. E o outro fio, no azul, também vai para a outra ponta do plug. No final de tudo, aqui nesse plug, na carcaça e dentro do plug, tem que dar os 9 volts. Essa é a explicação geral que eu estou te dando, certo? Agora, o que você precisa exatamente saber aqui? É a ligação do transformador. Então eu vou dar em detalhes aqui, vou mostrar na prática depois da bancada, mas aqui é melhor para você entender. Você tem um transformador. Normalmente os transformadores vêm com 3 fios, mas pode acontecer que venha com 2 fios, não tenha os fios do meio, certo? Depende do transformador quando você for comprar. Aqui, nessa entrada aqui, ó, esses 3 fios, é a entrada do transformador. Por que 3 fios aqui neste caso? Porque esse transformador me permite ligar 110 ou 220. E essas informações que eu estou te dando aqui vai ter que ter no corpo do transformador. Tem lá a etiqueta marcando. O que está me dizendo? O fio da lateral aqui é o 0. No seu transformador pode estar invertido, mas o importante é você saber quem é o 0, 0. O fio do meio, ele vai me dizer que é o 110, ou seja, se eu ligar minha energia aqui, um fio no 0, do cabo de força no 0 e nesse branco aqui, eu estou fazendo o transformador, tem que passar a tensão de 110. Mas se eu ligar no 0 e no fio onde está o 220, então a tensão que tem que entrar aqui é 220. No meu caso, eu queimei a minha fonte porque estava fechado uma ponta para 0 e para 110 e eu botei em 220. Então, qual é a minha situação aqui? A minha situação é justamente essa. Eu vou usar o fio 0 e vou ligar no fio que vem do cabo de força, e a outra ponta eu vou ligar no que vem da chavinha tico-teco lá, da chavinha liga e desliga. Então você precisa prestar atenção nesse fechamento aqui, conforme a sua tensão aonde você está. No meu caso é 220, eu usei o 0 e o fio da ponta o 220, o vermelho e esse preto aqui. Na saída do transformador você vai ver 3 fios. E essa informação que eu estou te dando tem também no transformador. Ele vai te dizer, normalmente são 2 fios de 2 cores e um de uma cor diferente. O que vai acontecer? Se eu pego este fio azul aqui e este fio vermelho aqui, ele vai me dar 9 volts, certo? É o fio da lateral esquerda e o do meio, 9 volts. Mas Cleiton, para que esse outro fio? Esse outro fio é se você quiser fazer algum segundo plug. Se você vai fazer um segundo plug, eu quero botar 2 plugs nessa fonte, certo? Dependendo da corrente que seu aparelho quer. O que acontece? O que você vai fazer? Você vai usar um fio, vai ser esse que está sobrando, e o do meio. Você faz uma emenda aqui, certo? E outra aqui. Então, 9 volts em um fio azul com o vermelho. Você tem os 9 volts. Lembrando mais uma vez que nesse caso é corrente alternada, certo? E aí é o que você faz. Fio azul você liga direto no transformador, como eu já expliquei acima. O fio verde, que é o terra, você liga na carcaça do aparelho. E o fio preto, você liga na outra ponta do transformador. Veja pessoal, eu liguei o plug aqui. Você pode fazer essa ligação sem precisar botar aquele botão liga, desliga ou fusível. Se você fizer assim, ele vai ligar direto. No meu caso lá, foi que eu quis botar um botão liga, desliga e uma proteção de fusível. Caso dê um curto, ele desliga, certo? Então, mas se você fizer assim, vai funcionar dessa forma. A fase de um lado, o neutro de outro, o terra vai na carcaça. Então, no cabo de força, a mesma coisa, ó. Nos 2 fios que dá 9 volts, não importa qual a cor do fio aqui.
Então, na saída do seu cabo de força, você tem que ver justamente isso. Um dos fios azuis você coloca na ponta branca e o outro fio vermelho você coloca na outra ponta do seu cabo de força e vai dar 9 volts aqui nesse plug. E é só encaixar na pedaleira, no meu caso a pedaleira. Lembrando, nós estamos falando que isso aqui é apenas um transformador, não é uma fonte que tem corrente direto contínua, aqui é alternada, vai dar tudo certinho, não tem erro. Olhe por aqui, você vai me ver na bancada, eu quis fazer por aqui porque na bancada você vai ver eu mexendo com muito fio, vai ficar um pouco embolado, mas se você seguir o esquema aqui, vai dar tudo certinho. Desde já, pessoal, esse conteúdo está te servindo? Deixa um like aí para nós, para esse vídeo, para nos ajudar aqui nesse canal, dá uma curtida. Se você não é inscrito, se inscreva por aqui. Este canal é um canal variado, ele tem conteúdos de elétrica, de eletrônica, faça você mesmo, de reformas, de opiniões, de resenhas. Tem muita coisa aqui nesse canal que pode ajudar a